E bem-vindos à oitava aula do mini curso de C do grupo PET Elétrica do FPA. Hoje nós falaremos um pouco sobre struct, fazendo uma pequena introdução ao conceito de registro. Vamos começar. Primeiramente, um struct, ou um registro, é uma forma que o usuário tem de criar os seus próprios tipos de variáveis dentro da linguagem C. Como as funções, o objetivo de um struct geralmente é manter o código mais organizado e também facilitar um pouco na hora de criar novas variáveis que são, de certa forma, repetitivas. Como, por exemplo, nós podemos criar um struct chamado pet para um pet shop, por exemplo, em que iríamos alocar dentro dele a idade, a raça e o sexo de algum animal. E dentro da nossa função main, pois é, quando vamos criar um struct, ele tem que ser criado fora da função main. Os elementos dentro do struct são chamados de fields, ou campos. Criando o struct fora da main, podemos chamá-lo novamente nesta forma, utilizando struct pet, que é o nome que nós definimos para o struct, pode ser qualquer nome, por exemplo, animal, estimação. Aí a gente teria que trocar aqui para o nome que colocamos aqui. No caso, coloquei pet. E nós declaramos como se fosse uma variável. Não temos variáveis do tipo inteiro, char, e a gente declara um char. A gente tem que dizer um nome para char. Então, char nome, inteiro, inteiro M de algum indicador. Da mesma forma, a gente declara o struct pet, que vai ser uma variável do tipo pet, que é um tipo novo que a gente criou agora, e o nome da variável seria cachorro, por exemplo. Mas existe outra forma de criarmos esse registro, que ao invés de escrevermos struct, o nome do novo tipo de variável, os campos e ponto e vírgula no final, podemos escrever desta forma: typedef struct entre chaves, os campos e o tipo, no caso, o nome do nosso novo tipo de variável que estamos criando. Opa. Ok? Então, se chamarmos um struct dessa forma, em vez de termos que chamá-lo utilizando struct, struct, o tipo de variável e o nome da variável, podemos chamar apenas pelo tipo de variável e o nome da variável, como se fosse um int cachorro ou um char cachorro, uma variável do tipo pet, que foi definida aqui. Mas isso só serve se definirmos o struct dessa forma, utilizando o typedef. Quando criamos o struct dessa forma, precisa vir um struct antes de definir o tipo da variável que criou. E assim, podemos alocar valores dentro dessa variável cachorro, que vai ter idade, sexo, como definimos aqui, e a raça. Lembrando que, nesse caso, não estou simplesmente atribuindo igual, porque aqui é uma string, e no array a gente não pode simplesmente alocar dessa forma. Então, aqui eu utilizei o strcop, que lembrando, é uma função da biblioteca string.h, que vimos anteriormente. Então, vamos agora para um exemplo. Aqui, no nosso código, pode ver que eu iniciei aqui definindo um struct pet, e dentro da minha main, eu chamei o struct pet cachorro, porque está definido dessa forma.
Além disso, pedir algumas informações que o usuário vai adicionar, com a idade, a raça e o sexo do cachorro. E assim como uma variável comum, podemos escrever aqui, sempre colocando o nome da variável, ponto, e o nome do campo que a gente quer atribuir o valor. No caso, quero atribuir o valor idade, então o nome da variável eu criei, do tipo pet, ponto, idade, que foi o nome do campo que eu criei. Tem que ser, no caso, porcentagem D, porque é inteiro, assim como eu defini aqui, inteiro. A raça é uma string, que a gente pode obter por scanf também, sem problemas. O sexo do cachorro, que pode ser representado por um M e um F, então basta a porcentagem C, pois é só um caractere. Aí, como é uma string, aqui a raça em porcentagem S. Aí, printf, para imprimir em tela a idade, a raça e o sexo que foram definidos aqui. Então, podem ver, com a idade, 3, raça um Shih Tzu. Opa, houve um problema aqui na execução do código. O que é que pode ter acontecido? Bem, aqui, um problema comum quando estamos utilizando scanf com strings é se se quando damos o enter em si é também um caractere, o contra barra n. Então, quando damos o enter, é como se imediatamente estivéssemos enviando essa informação para string ciente. Então, para evitar que isso aconteça, podemos colocar um scanf, porcentagem C, tentar enviando esse valor para nenhum local. Então, ele vai coletar esse enter sem enviar para o próximo scanf. Então, eu posso colocar aqui, normalmente, xisto, e agora eu posso colocar e conseguimos. Cachorro, idade de 3 anos, Shih Tzu, sexo masculino. Além disso, podemos encontrar um problema, né? Por estarmos trabalhando com scanf, digamos que e uma string, digamos que fosse um novo composto, como um dog alemão. Então, não posso usar o scanf. Nesse caso, teria que usar o fget. E essa função foi vista um tempo atrás, então eu irei relembrá-los. É uma função que serve para pegar informação de um arquivo, geralmente, e colocar dentro de uma variável. Só que a definição de onde vamos pegar essa informação parte daqui. E quando colocamos std_in, estamos nos referindo à entrada principal do computador, que nesse caso é o teclado. Além disso, o tamanho, a gente precisa saber o tamanho da string. E, claro, a variável string, em que vamos estar alocando informação. E aí, a partir daqui, funciona como um scanf. E não necessita mais desse porcentagem C também, no caso desse scanf. Vamos executar a idade. Opa! Não precisa, mas vai precisar de um antes agora. Nem sempre esse erro acontece, mas quando acontecer, basta colocar um scanf logo antes da onde provavelmente está vindo o problema. Então, 3. Agora eu posso colocar Shih Tzu. Sexo masculino. Pet, cachorro, Shih Tzu. Opa, teve um problema agora. O enter, que antes estava sendo enviado para o próximo, agora o fget pega para string. Então,
essa string Shih Tzu não é só Shih Tzu, tem um enter junto dela. Para removermos esse enter, fácil. Podemos simplesmente colocar substituir a última posição da string por um contra barra zero. Opa, como é um caractere, é bom colocar entre aspas simples. Como estamos substituindo apenas um caractere, podemos fazer essa atribuição de igual. E eu estou usando o strlen, que foi visto em aulas anteriores, que serve para obter o valor do tamanho do conteúdo de uma string. Não é o tamanho da string, já que o tamanho é 20, mas o conteúdo que eu colocar nela é variável. Então, é interessante usar a strlen para pegar o tamanho dela e colocar, no caso, na última posição, que é o strlen que vai estar lendo, o contra barra zero. Assim. Opa, calma lá. Essa daí é a outra posição? É provável que não, mas vamos ver. A gente tem que colocar um -1, porque a última posição, na verdade, vai ter o enter. E também, como começa a partir do zero, então vamos ver aqui. Idade 3, raça X, sexo masculino. Aí agora removemos o enter. Bem, continuando. Uma coisa interessante a se fazer com struct. Antes, perdão. Como vimos, a estrutura struct, quando definida dessa forma, precisamos colocar um struct no início. Mas, deixa eu passar isso para cá. Se colocarmos type_def_struct, não precisamos colocar o struct no início. Nesse caso aqui, para diferenciar, eu chamei de uma variável tipo pet2. Também chamada de, no caso, eu chamo de cachorro. E ela vai fazer exatamente a mesma coisa que o outro struct. Vou até apagar aqui. Mas uma coisa interessante para se fazer com um struct é colocar um struct dentro de outro struct. Isso se for interessante para o seu código. É uma possibilidade. Nesse caso, eu criei um novo struct chamado data, em que eu posso obter duas datas diferentes. Por exemplo, de um animal, a data de adoção dele e a última vez que ele tomou uma vacina. Aqui, e como as duas são datas, só preciso definir um struct uma vez e chamar duas vezes ela, que já serão criadas apenas de eu criar este pet2 cachorro. E podem criar de uma vez dia, mês e ano. E como vocês podem ver, eu chamei uma struct do tipo data, que vai criar duas variáveis do tipo data, adopt e vacina. E como eu faço para acessar agora essas variáveis dia, mês e ano que estão dentro dessas variáveis vacina e adopt e vacina? Primeiramente, deixa eu descomentar essa região. Perguntar para o usuário qual o cachorro foi adotado e pedir um scanf. Nesse caso, outra situação que vimos em aulas anteriores, scanf, a gente pode pedir seguidamente porcentagem D para alocar uma variável depois da outra. Mas uma coisa que eu não cheguei a citar no início do curso é que quando digitando, se colocarmos um espaço entre as variáveis, podemos alocar uma seguida da outra, sem problema. E como vocês podem ver, para referir ao dia, eu primeiro tenho que colocar cachorro, adopt, dia. Caso cachorro
é o nome da variável tipo pet, que a gente criou aqui. Adopt é o nome da variável tipo data, que estava dentro de uma variável do tipo pet2. E dia, que é um campo que estava dentro do tipo de variável data, que tem o nome adopt nesse caso. Para pedir, no caso, o nome, o dia da adoção. E, perdão, esqueci de alterar para vacina. Pois aqui queremos a data da vacina, da última vez que ele tomou vacina. E aqui, apenas vou descomentar essa parte. Posso verificar a adoção e a data da última vacina. Apenas alterando aqui novamente. Aqui. Se eu não tiver cometido nenhum engano. A idade. 3. Raça. Shih Tzu. Masculino. Quando o cachorro foi adotado, podemos escrever dessa forma: 08, 05, 2022, por exemplo. Assim, 8 vai ser alocado na primeira variável, 05 na segunda e 2022 na terceira. Esses espaços, o scanf não detecta como final do caractere ou final do número que está sendo lido pelo programa. Tanto que é por isso que às vezes a gente precisa utilizar a função fget, porque o scanf, como vê esse espaço como final da variável, não conseguimos colocar nomes compostos. Mas com o fget, ele não detecta esse espaço como final, então conseguimos. Agora, dá um Enter. E quando foi a última vez que fui vacinado? 06, 08 de 2023. E aí, temos pet cachorro, idade 3, Shih Tzu, sexo masculino, a data de adoção e a data da última vacina. Agora, esse é o básico de struct. Mas agora, vamos ver um pouquinho a questão de uma característica interessante com funções. Como o registro, ou struct, é um novo tipo de variável, uma capacidade interessante é que nós podemos utilizá-lo como um retorno de uma função. Por exemplo, digamos que eu queira tornar mais compacto o meu código. Eu posso simplesmente criar uma função pet que vai, no caso, aqui eu já criei um struct criando uma variável do tipo pet. Como eu criei uma variável do tipo pet, eu posso criar uma função que vai retornar um valor do tipo pet. Por isso eu posso iniciar com pet. Se fosse retornar um valor inteiro, eu iniciaria com int. Se fosse retornar um caractere, eu iniciaria com char. Então, se eu criei o tipo pet no início, eu posso criar uma função que vai retornar um valor do tipo pet. Assim, nesse exemplo, esta função ela vai receber 3 valores, sendo que uma vai ser a raça, idade e o sexo do animal. E dentro dela, ela vai Opa, perdão, teve uma parte que eu esqueci aqui. Antes de alocar, nós precisamos criar uma variável do tipo pet aqui dentro, que eu chamei de anima. Anima, uma variável do tipo pet, que eu tinha criado anteriormente. Assim, eu posso alocar na anima.idade a idade,
que está sendo lida aqui. strcop eu posso alocar na raça, a raça que está lida aqui. E anima.sexo, posso anotar o sexo, está indo aqui desse caractere. Lembrando que essa variável aqui se refere a essa variável, tanto que estão sendo diferenciadas por letra maiúscula e minúscula no início dela. E por fim, eu peço para retornar anima. Assim, na minha main, eu consigo criar um código bem compacto, que basta eu criar uma variável do tipo cachorro, uma variável cachorro do tipo pet, e simplesmente com um sinal de igual, posso alocar esses valores que a função está retornando, pois eu estou alocando uma variável tipo pet em uma variável do tipo pet, cachorro e anima. Assim eu posso simplesmente pedir um new pet da raça Shih Tzu, idade 3 anos e sexo masculino. Lembrando, string entre aspas duplas e caractere entre aspas simples. Aqui eu peço uma string de até 20 de tamanho. E aqui eu peço um caractere. Agora vamos para um exemplo interessante, a utilização de structs como retorno de uma função. Tudo bem, vou usar o código. Aqui eu fiz um novo código, bem mais compacto do que este aqui, que está tudo na main. Aqui, a minha main é isso. Vocês conseguem visualizar como os structs e funções permitem que eu simplifique muito o meu código na main. Pode ficar um pouquinho confuso na hora do início, na hora de criar, mas durante a execução do código fica muito mais simples e mais bonito também. Bem, aqui eu comecei com o struct de tipo data, do tipo pet, como também eu tive aqui no início. Mas agora eu criei uma função para retornar pet. O que é que essa função vai fazer? No caso, primeiro declarei aqui um cachorro tipo pet, no caso pet 2. E agora eu vou alocar na variável cachorro o valor que vai ser retornado quando eu executo essa função, newPet. Se eu executar a função newPet, eu vou realizar basicamente os procedimentos daqui. Calma lá, só deixa eu apagar aqui, que não deveria estar aqui. Tudo bem parecido. E basta, só que agora eu defini uma variável do tipo pet2 chamada p. Vou alocar nela os valores que eu vou pedir do usuário, usando p idade, p raça, p sexo, que lembrando que essa idade, raça e sexo vem daqui na hora que eu fiz o meu struct. Além disso, dia, mês, adopt, vacina, que vem daqui, dia, mês, que é no tipo data, adopt, vacina. Basicamente, isso. E agora eu posso executar, tá? Salvar. Vamos chamar de Dober alemão. A idade 5, sexo feminino. Como é que foi redatado? 5, 09, 2022. Foi assinado pela última vez, 07, 18, 2023. 18 não, perdão. Não existe esse mês. E assim, posso criar um código que aqui estamos apenas utilizando um animal.
nós poderíamos fazer para vários animais. Apenas criando, por exemplo, gato igual a meu pet, cachorro 2 igual a new pet, e assim sucessivamente. Aqui eu imprimi apenas cachorro, mas aí eu poderia imprimir logo em seguida. Imprime gato. Ah, perdão, quase eu ia esquecendo. Aqui ele apenas vai pegar os valores e vai retornar para a variável P. Aqui eu criei uma nova variável que também pode receber uma variável do tipo pet. Ela vai receber como parâmetro uma variável do tipo pet2, no caso cachorro, gato ou cachorro 2. Opa, cachorro 2. E assim eu posso criar um monte de modelos que vão seguir o mesmo molde, por assim dizer, sem ter que criar um monte de variáveis dentro da minha main. Posso simplesmente chamá-los assim. Isso são uma das várias funcionalidades de registros. Agora, apenas para vocês verem funcionando o código. Opa, perdão. O que houve aqui? Ah, sim, eu tenho que declarar. Perdão. Tenho que declarar essas variáveis no início do meu código, certo? Como uma variável do tipo pet2. E assim. Opa! Agora sim. Só vou alterar aqui. Não faz mais sentido chamar apenas. Depois eu penso como alterar isso aqui. Aí, qual é a raça do cachorro? Vamos chamar de Shih Tzu. A idade 3. Sexo masculino. Quando o cachorro foi 20, 205, 205. Assinado pela última vez. 20, 01. Opa. 3. Ih, rapaz. Houve um problema aqui. O que é que pode ter ocasionado esse problema? Eu simplesmente. Ah! Sim, é que, como eu tinha explicado antes, é interessante colocar um scanf logo após esse scanf, senão podem ocorrer problemas quando a, quando o próximo scanf que vem é referente a uma string. No caso, se colocar aqui, deve estar tudo certo. Aí, vamos lá. Isso. Não precisa de cachorro de 20 anos, mas enfim. Lino foi adotado 20, 04, 2003. Aí eu vou 20, 05, 2, 03. A raça. Opa, só chamei de raça do cachorro. Mas enfim. Vamos chamar de Dober alemão. Idade 12. Sexo feminino. Quanto foi adotado? 4, 08, 2006. 25, 07. 2023. Aí, a próxima. Era mais interessante ter colocado esse código de uma forma um pouquinho mais, como eu posso dizer, moldável, mais flexível.
Eu não me atentei isso na hora de colocar os printfs para se comunicar com o usuário, mas isso tudo é possível de ser alterado mais posteriormente. Qual a raça do cachorro? Vamos chamar de Bacen. Idade 8. Sexo masculino. O cachorro foi adotado em 8/05/2022. Foi vacinado dia 29/06/2022. E assim, com apenas mais duas, mais 6 linhas. Não, na verdade, uma, duas, três, quatro. 4 linhas e mais outros 2 nomes. Eu consegui adicionar mais dois pets inteiros à minha, ao meu código, todos com variável idade diferente, raça, sexo, data de adoção diferente e data da última vacina diferente também. E por hoje, nossa aula foi um pouquinho mais pesada, porque era uma introdução ao conceito de struct. Durante o curso não iremos aprofundar mais além disso, mas ela já é uma boa base para construir em cima e criar códigos mais organizados. Espero que tenham gostado e nos vejo na próxima aula.